Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública, que entrevista personalidades que trouxeram contribuições para o município. E a nossa entrevistada de hoje é a professora Cidinha Baracate, membro da Academia Araçatubense de Letras. Professora Cidinha, desde o início eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui em nosso programa. Olá, sou eu que agradeço. Fico muito feliz e honrada por saber que faço parte desse selecionado grupo. Muito obrigada. Vamos começar a nossa conversa então, traçando um pouco a respeito da sua infância, que foi na zona rural de Macatuba, região de Bauru. Como que foi esse momento? A senhora nasceu no dia 8 de fevereiro de 37, é isso? Isso, só que no sítio, e meu pai, por ser um boia fria analfabeto, demorou para ir fazer o meu registro, porque tinha que sair da fazenda, ir para a cidade, e ele só foi me registrar 14 dias depois. E para não pagar multa, parece-me que havia uma multa na época, ele me registrou no dia 22. Então, eu que nasci aquariana, passei a ser um peixe fora do aquário. E quais são as principais recordações que você tem dessa época? Bem, nossa vida era muito difícil, nós éramos muito pobres e minha mãe lutava com muita dificuldade, costurava, e meus irmãos também, boias frias, iam para a roça. Mas foi uma infância assim, muito simples, mas também muito livre, muito feliz. Nós tínhamos poucas coisas, mas também como não tínhamos noção de que existiam outras e para nós a vida era aquilo, nós nos entendíamos e éramos bastante felizes porque minha mãe sempre teve uma horta, e então não havia muita carne, mas nós tínhamos muito legume, verdura. Sempre tinha uma cabrinha e nós tomávamos leite de cabra. E com isso a infância passou de uma forma muito simples. Ao todo, eram quantos irmãos? Minha mãe, como penso ainda hoje as roceiras, engravidou 16 vezes, mas perdeu muitos filhos, abortou, filhos morriam logo depois do nascimento, e apenas 5 filhos de 2 casamentos, porque minha mãe se casou 2 vezes, 5 filhos realmente sobreviveram. Eu diria que fomos todos sobreviventes, porque ela muitas vezes chegou a fazer parto sozinha, sem assistência, e como não tínhamos essa possibilidade de recursos médicos e poucas formas de vida que realmente pudessem nos dar mais conforto e mais saúde, então muitos dos meus irmãos, né, ou futuros irmãos, morreram até antes de nascer ou logo depois de nascidos. E ficaram 5, dos quais eu sou a última, eu sou a caçula. Uhum. Os principais ensinamentos que a dona Deolinda e seu Avelino, seus pais, passaram, transmitiram para vocês? Meus pais não me deixaram nenhuma herança material financeira. Para não dizer que não deixaram nada, eu tenho na minha casa um único móvelzinho que foi da minha mãe, que é um criado mudo. Mas nos deixaram uma herança que eu acredito ser muito mais importante, que foi a dedicação ao trabalho, a honestidade, a dignidade, a força de vontade e um grande respeito pela vida, pelo outro e pela natureza, porque nós crescemos muito em contato com a natureza, entre os animais e vivendo no campo, nós aprendemos muito mais a respeitar as plantas, os animais. Enfim, essa foi a minha herança, que eu considero muito bonita e que agradeço sempre aos meus pais por terem deixado, porque com essa herança que eles me deixaram, eu consegui realizar praticamente todos os sonhos com o meu esforço, com o meu trabalho, e hoje eu posso deixar para os meus filhos um pouco mais, muito mais, talvez, do que recebi materialmente, e toda essa herança espiritual e moral que eles me deram.
Um aspecto que chama atenção na sua vida é essa questão de toda a necessidade material que havia. Você sempre, desde pequena, despertou atenção pela língua portuguesa, pelo estudo. Como que foi isso, professora? Sim, minha mãe tinha um pouco de conhecimento, sabia ler e escrever, ao contrário do meu pai. E à noite ela levava para a nossa casa algumas mulheres da colônia, analfabetas, para ensinar a essas mulheres o pouquinho que ela sabia. E eu ficava por ali brincando. Eu tinha 5 anos e com isso ela me alfabetizou também. O que ela ensinou para essas mulheres, ela ensinou para mim. E eu acabei aprendendo a ler e a escrever dessa forma, bem rudimentar, bem elementar até. E passei a sentir um fascínio muito grande pela palavra. Eu ficava encantada com a magia das palavras, com o significado delas. E aquilo que na fazenda nós não utilizávamos, porque o nosso vocabulário lá era muito restrito, muito pequenininho, e sem muita preocupação de correção gramatical, mas quando eu pegava um recorte de jornal, uma latinha de massa de tomate, qualquer coisa que tivesse letra, eu ia vendo que existiam palavras novas que nós não utilizávamos e ficava curiosa para saber o que elas significavam. Porque não havia acesso a livros também, não, a publicações? Não havia acesso. Primeiro, porque não tínhamos condições de comprar. Segundo, porque o pessoal da fazenda também, com exceção talvez do dono, não tinha uma biblioteca, não eram pessoas letradas. Então, a palavra sempre me fascinou. E a minha mãe declamava, sabia poemas que ela tinha aprendido na infância com os pais que eram portugueses. Então, eu também ficava absorvida por essa... Ela declamava um poema longo chamado Cão Veludo, A Ceia dos Cardeais, e mesmo sem entender muito daquilo que ela dizia, eu ficava também encantada. Então eu pensava, um dia eu quero também declamar esses poemas, eu quero escrever, eu quero aprender a escrever histórias. E foi assim que eu senti uma atração muito grande pelas letras, pela escrita. E mais tarde, quando eu ganhei um livrinho de histórias da minha professora, um livrinho chamado Histórias da Carochinha, eu devo ter lido aquele livro, que era meu único livro, umas 20 vezes. Do que tratava? Histórias de fadas, contos de fadas. Então era a Branca de Neve e os 7 Anões, o Gato de Botas, a Gata Borralheira, a Bela Adormecida, essas histórias tradicionais. E aquilo criou para mim um mundo de fantasia, que a minha imaginação voava para o infinito, e também eu comecei a escrever. Depois, aos 7 anos de idade, você ia a pé para estudar numa escola em Sim, Macatuba, é isso? Isso, como que era? Porque na fazenda não havia escola, não é como hoje, que quase toda fazenda tem uma escola. E nós tínhamos que ir a pé, não havia um ônibus escolar, caminhávamos 3 quilômetros para ir, 3 para voltar. Mas era uma festa, juntava a meninada toda da fazenda, e íamos juntos, conversando, rindo, brincando, fazendo arte, certamente também, porque alguns de nós descalços até, né? Outros com sapatinhos muito simples, rudimentares, chinelos, e a vida era assim, até que minha mãe se mudou para Macatuba. Sim. E então tudo ficou um pouco mais fácil. Sim, e ainda um pouco da experiência de aluna, né? Você também se destacou desde o início como uma boa aluna, auxiliava a professora, como que era? Sim, como eu já sabia ler e escrever, as classes naquela época eram divididas em sessões, né? Então, o primeiro ano tinha sessão A, sessão B, sessão C. Na sessão C ficavam aqueles alunos que se destacavam, que já tinham mais facilidade para aprender. E os alunos da seção C ajudavam a professora a dar aula para a seção A. Então, acho que eu já comecei a ser professora nessa época. E eu achava aquilo lindo, achava o máximo eu já poder ensinar alguma coisa. E isso, mais ainda, talvez
eu já tivesse essa vocação, foi me despertando a vontade enorme de um dia ser professora. A convivência nesse universo foi um estímulo para que prosseguisse? Foi, não há a menor dúvida de que foi. Dos colegas de turma, assim, quais que são as recordações também que existem? Alguma pessoa que chamava muito a sua atenção? Eram muitas as minhas amigas. Eu sempre fui muito extrovertida, muito aberta, muito brincalhona, me adaptava facilmente. E embora eu até fosse da caixa escolar, muito pobrezinha, e tivesse colegas já de uma situação financeira melhor, eu tive muitas amigas. Então, me lembro agora da Odete, da Bertolina. A Odete era minha colega de carteira. As carteiras, naquela época, eram duplas. Nós sentávamos, então, né, em dupla. E a Odete sempre foi minha colega. E, coincidentemente, ela faz aniversário um dia antes de mim. Há pouco tempo eu fui a Macatuba para um casamento, encontrei-a lá, batemos um longo papo. Então, Aldete, Bertolina, Terezinha, eram as minhas grandes amigas. Jacira foi, assim, amiga inseparável com quem eu convivi e até hoje converso. Eu frequentava muito a casa dela, brincávamos bastante, até a adolescência. Depois, ao término do primário, a professora parece-me que chamou você para falar a respeito do prosseguimento dos estudos, de continuar. Veja você, a minha professora do 4º ano, hoje seria também a 4ª série, me chamou e disse, você vai continuar estudando? Falei, não, eu não tenho como estudar. Meus pais não têm condições, eu não sei como fazer isso e eu vou parar por aqui, vou trabalhar. Aliás, eu já trabalhava de babá. E ela disse, meu Deus, mas você precisaria continuar seus estudos, você tem muita facilidade. Eu penso que é uma pena você não poder continuar. Naquela época, Macatuba não tinha ginásio, então não tinha como dar continuidade. E ela chamou minha mãe e insistiu nesse ponto. Eu me lembro que minha mãe chorou muito e disse, olha, esse também é o meu sonho, mas eu não sei como realizar isso, porque nós realmente não temos condições de mandar a Quinha, né, que era meu apelido, em casa, para fora. E eu não sei, eu acho que o que a senhora sonha, e eu sonho também, é um sonho impossível. E eu certamente queria muito fazer isso. Aí a minha mãe se lembrou de uma parente dela que morava em Bauru. Era uma tia distante, solteirona, que morava num hotel. E, de alguma forma, se comunicou com ela, escreveu para ela e contou o que a professora havia dito. E ela arrumou uma família que concordou em me aceitar em casa, desde que eu trabalhasse para eles, como doméstica, ajudasse nos serviços da casa e estudasse à noite. E foi assim que eu comecei os meus estudos. Então, prestei o exame de admissão na época, fui morar com essa família, trabalhando, só que no meio do primeiro ano, que seria hoje a 5ª série, essa família se mudou de Bauru e eu outra vez me vi na contingência de parar os meus estudos. Foi aí que a minha irmã, Joaquina, de saudosíssima memória, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, me levou para a casa dela. Pois bem, o programa Identidade Pública de hoje está entrevistando a professora Cidinha Baracate. Nós faremos um pequeno intervalo e voltamos já. O GRAAC sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim.
Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Estamos de volta pela TV Câmara de Araçatuba com o programa Identidade Pública, que hoje recebe a professora Cidinha Baracate. Cidinha, nós terminamos o bloco anterior falando a respeito de sua passagem por Bauru. Gostaria de saber como que foi depois por Sorocaba e finalmente em Araçatuba. Como que foi a sua vinda para a região noroeste do estado? Resumidamente foi assim, minha irmã me levou para Sorocaba, para a casa dela, e embora ela fosse empregada doméstica e meu cunhado operário, e a casa fosse muito simples, porque nem luz elétrica havia, eu permaneci lá até o final do ginásio, também com muita dificuldade. E mais uma vez, e lá estudava com luz elétrica, mais uma vez me destaquei e mais uma vez havia a insistência de professores para que eu continuasse. Foi então que eu soube que eu tinha uma prima aqui em Araçatuba, que lecionava no Instituto de Educação Manuel Bento da Cruz, naquela época colégio estadual, e ela dava aula de inglês, a dona Ruth Andrade Figueiredo, que foi outra mãe para mim, uma pessoa maravilhosa, que me deu a oportunidade de vir morar na casa dela, ela não tinha filhos, e continuar meus estudos aqui. Aí então eu fiz o curso normal, e no Instituto de Educação Manuel Bento da Cruz, terminei em 1957, e ao terminar eu fui agraciada com um prêmio que existia na época, que se chamava Cadeira Prêmio. Era concedido esse prêmio aos alunos que terminassem o curso normal naquela época, hoje magistério, com nota superior a 90. E então eu pude já sair do magistério tendo uma cadeira efetiva, e fui chamada no meio do ano, em 58, e antes disso lecionei aqui numa fazenda, escola mista do bairro da Jangadinha, onde não havia luz elétrica também. Em Mirandópolis também? E depois ingressei em Mirandópolis no meio do ano, lá fiquei até 1960, quando vim para Araçatuba. Foi por esses tempos que você conheceu o Gilberto, seu marido. Como que foi? Na verdade, eu conheci o Gilberto logo que eu cheguei a Araçatuba, em 1955. 2 semanas depois, nós nos conhecemos, começamos a namorar e ele não me deu mais sossego, porque namoramos 5 anos, casamos e estamos juntos até hoje. No ano que vem, nós vamos fazer boda de ouro, 50 anos de casados. E eu já leciono também há 51 anos. Então, como você vê, né, eu só tive praticamente, pelo menos de sério, um namorado com quem me casei, com quem estou até hoje. Casei-me com Gilberto em 1960, com uma festinha muito simples na casa da Ruth. E a Ruth foi assim, a minha fada madrinha, foi a minha protetora. Tanto que eu digo que 3 mulheres são pontos de apoio, são pilares da minha vida. Minha mãe, a minha irmã e a minha prima Ruth. Desse casamento com o Gilberto, quantos filhos e quais as profissões deles? Desse casamento nasceram meus 4 filhos, o mais velho é o Gilberto Baracate Júnior, engenheiro agrônomo, só que hoje exerce a profissão de agente tributário aqui em Mato Grosso do Sul. A segunda filha, Gislaine, mora nos Estados Unidos, é aeromoça, tem 3 filhos e está lá desde 1986 e não vem mais para cá. A terceira é a Genise, de Godoy Baracate, Lana, que mora em Piracicaba, é casada com o Dante, que é professor da Exalc, ela também fez agronomia na Exalc e trabalha com economia agrícola. E a última, que é a única que mora em Araçatuba, Gisele de Godoy Baracate, casada com o Henrique, que tem 2 filhos, o João Gabriel e o Felipe,
trabalha comigo dando aula de inglês no Centro de Comunicação Cidinha Baracate. A Nise, lá de Piracicaba, tem 3 filhos, o André, Pedro e Bruno. Tá? Uma das minhas perguntas é em relação a esse centro, que é algo bastante significativo na sua vida, né? Explica para mim como que foi o surgimento do Centro de Comunicação Cidinha Baracate na década de 80, nos anos 80. Era um sonho antigo de ter uma escola minha que ensinasse só português. Porque eu já trabalhava no IE e dava aula no Objetivo, mas eu queria ter uma escola onde eu fizesse minha programação, organizasse o material do meu jeito. E então criei no ano de 1980, no dia 8 de março, aliás, 10 de março, eu inaugurei aquilo que na época se chamou Centro de Comunicação e Criatividade e que hoje é Centro de Comunicação Cidinha Baracate. Ali nós temos cursos de gramática, de literatura, de oratória, português para concursos, redação. Trabalhamos com crianças. Eu tenho mais 2 professoras que trabalham comigo, aliás, 3, a Márcia, a Elza Rita e a Marileite, e a minha filha que dá inglês. E ali é o meu santuário. Eu digo que é o meu refúgio, onde eu me sinto bem e eu trabalho ainda, eu dou a maioria das aulas e tenho ali uma grande gratificação, não só financeira, mas como profissional. Ali eu realmente me realizo, sou muito feliz, me sinto muito bem e tenho o maior orgulho de ter contribuído para a formação de tantas pessoas que hoje ocupam grandes cargos, são pessoas que venceram na vida com a nossa ajuda. E quero aproveitar esta oportunidade que vocês estão me dando de agradecer profundamente, do mais fundo do meu coração, a todos os alunos que passaram pelas minhas mãos nesses 51 anos, porque graças a eles eu me mantenho viva, com saúde, feliz e certa de que eu estou cumprindo dignamente a minha missão. Um outro aspecto interessante da sua vida profissional e pessoal foi o seu ingresso, já no final da década de 90, na Academia Araçatubense de Letras. Gostaria que a senhora explicasse como que foi esse processo. Eu sempre escrevia, mas deixava lá na gaveta. E a grande amiga e saudosa Odete Costa sempre dizia: Cidinha, publique suas coisas, que eu quero ver você na academia. Ela havia participado da fundação da academia em 92, junto com o professor Célio Pinheiro. E eu não tinha livro publicado, que é uma das exigências do Estatuto da Academia. Então, em 98, eu reuni alguns escritos meus, alguns poemas, algumas crônicas, e publiquei um livrinho chamado Ciranda de Vidro, com o qual eu concorri a uma vaga na academia. E eu ocupo lá hoje a cadeira número 20, desde 1999, que tem como patrona ou patronesse, as duas formas são vernáculas, a poetisa Cora Coralina. O que representa para você fazer parte da academia? Fazer parte da academia significa que eu continuo, juntamente com todos os meus confrades e confreiras, a cuidar e a cultivar, a disseminar e ajudar a amar a língua portuguesa, que é o nosso instrumento maior de comunicação, e com livros publicados, com livros lidos, com atividades que nós todos exercemos, através de todos os presidentes que passaram pela academia, nós tivemos a oportunidade de levar o nome de Araçatuba, através das letras e das atividades, a muitos lugares e também receber de muitos lugares contribuições literárias, conhecer pessoas, enfim, fazer parte de um grupo que representa aqueles que se dedicam a cultivar e a levar adiante a beleza da linguagem. É uma honra e um orgulho que eu agradeço mesmo a Odete, que foi minha madrinha, foi a minha
mentora, foi aquela que sempre me incentivou a publicar. E também, professora, nas horas vagas, assim, a quais atividades você também se dedica? Religiosas, de voluntariado? Que outras atividades? Em 1998, juntamente com o doutor Normanha, nós fundamos um projeto, criamos um projeto chamado Amor e Arte, que visava a levar às crianças carentes ensinamentos de instrumentos musicais e artísticos. Por falta de condições financeiras, o projeto acabou terminando, mas foi muito bonito fazer esse trabalho. Além disso, tivemos um curso de português para adultos que o Centro de Comunicação financiava, que também já não existe mais, que a professora agora, e participo assim, colaborando em todas as atividades, quando me chamam, não só a minha colaboração financeira, mas a minha presença, declamando, levando uma palavra de incentivo. Você se considera uma pessoa realizada profissionalmente? Eu não digo realizada, eu não gosto muito dessa palavra realizada, porque eu penso que quando a gente se realiza, parece que não tem mais nada para fazer. Eu sou uma pessoa feliz e bem-sucedida, profissional e pessoalmente. Também quero aproveitar para agradecer de coração o apoio que sempre tive do meu marido, Gilberto Baracate, que foi cúmplice, implicou muito comigo, mas acabou junto e se orgulha de tudo que eu fiz, participa do meu sucesso, chora comigo quando é necessário. Então eu tenho nessa pessoa com a qual eu estou há 54 anos, um grande companheiro que sem dúvida teve muita paciência para conviver com uma mulher que não sossega. Sim. Professora, nós estamos nos aproximando já do final do programa. Eu gostaria de algumas considerações a respeito de sua participação aqui, de sua história de vida. É muito bom contar a minha história, porque sem falsa modéstia, eu acho a minha história de vida muito bonita e penso que ela pode servir de exemplo para muita gente que acha que está diante de obstáculos invencíveis. Eu consegui, com muita luta, com muito sacrifício, com muito esforço, vencer obstáculos que antes me pareciam intransponíveis e realizar aquilo que era o grande sonho do meu pai e da minha mãe. E se eu tivesse que começar tudo de novo, penso que faria da mesma forma. E a única coisa que eu queria ser e quero ser e vou continuar sendo enquanto puder é professora. Professora Cidinha Baracate, nós agradecemos a sua presença aqui em nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. A você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Identidade Pública.